Eita, rapaz, que mundo corrompido que a gente está vivendo. É tanta injustiça, tanta impiedade, é tanta notícia ruim, que tem hora que a gente até cansa de lutar. Especialmente na geração que a gente está vivendo hoje em dia, a maldade parece que está institucionalizada. Ela é tão clara, tão latente, que, por exemplo, dizer que pode abortar uma criança pode ser motivo de celebração. E se um jovem adolescente disser que não quer beijar uma menina porque quer esperar para o altar, O quê? isso é motivo de ser ridicularizado. A inversão de valores é absurda. Tudo vem com dois pesos e duas medidas. As pessoas que querem que a gente pague todos os impostos, tudo certinho, são aqueles corruptos que roubam e que fazem com que a nossa vida seja uma tragédia, que vire em frangalhos. Né? A imoralidade está institucionalizada. O mundo está cheio de contradições. E às vezes a gente pensa, poxa, será que não seria bom que Deus levasse logo a gente embora? Será que não está na hora dele pôr um ponto final na nossa existência, acabasse logo com tudo isso? Pois bem, o vídeo de hoje eu vou falar sobre um caba macho que viveu justamente num tempo como esse que a gente está vivendo, um tempo de muita maldade. E veja só, Deus não deixou que ele completasse a sua carreira aqui, porque aos olhos de Deus, ele o tirou antes dele morrer. E tu já pensasse se a gente pudesse pular essa parte da morte, se a gente pudesse sair daqui, já tá no céu, já tá lá no conhecido seio de Abraão? Seria bom, né? Fica aqui no vídeo de hoje que eu quero dizer para você por que Deus não levou você ainda. Eu sou Samuel Vitalino e estou fazendo essa série de vídeos aqui chamado Inspire-se num Caba Macho. E é baseado lá em Hebreus capítulo 11, naquele texto da grande nuvem de testemunhas que fazem com que a gente olhe para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E o meu objetivo aqui é que você não precise mais daqueles videozinhos motivacionais que a gente falou no primeiro vídeo, né? Que a sua tia do Zap coloca aí na sua telinha. Foca aqui que você vai se dar bem. Eu acho que vai ser muito bom para você e caminha junto comigo. Toca no sininho aí para receber também as nossas notificações. Pois bem, quem foi Enoque? E qual é o testemunho de vida que ele tem que pode ser importante para a gente hoje? Enoque, a Bíblia diz que ele foi o sétimo depois de Adão. Ele veio da descendência de Sete e o pouco que a gente sabe dele é importante para que mostre por que Deus escolheu ele para fazer parte daquela galeria, a chamada Galeria da Fé. Que ele viveu pouco, 365 anos apenas, porque a gente está comparando ele com outras pessoas da sua geração. Para você ter uma ideia, o filho dele, Matusalém, viveu 969 anos. Era um tempo em que a Terra era perfeita, em que existia muita coisa ainda antes do dilúvio, portanto, até os cientistas mesmo já provam que era possível viver esse tanto naquele tempo. Mas Enoque, a vida dele foi cortada em um terço aí, mais ou menos. Ele pulou a morte, o único na história que tem como se provar que aconteceu precisamente isso. Né? Por exemplo, Elias, a gente nem tem como saber. A gente sabe que ele foi numa carruagem de fogo, mas o texto não diz se ele morreu ou não. Mas Enoque, você vai ver hoje, diz que ele não morreu, ele não provou a morte. Ele era especial, ele era diferente da sua geração. Mas eu quero dizer para vocês que nem tanto. Ele não foi para um mosteiro, ele não foi para um lugar onde ele era santificado, não olhava para ninguém. Não é esse o ponto. O texto vai dizer que Enoque casou, ele olhou para a menina, ele gostou dela, ele teve uma vida normal, teve filhos e teve filhas. O que fez diferença na vida de Enoque é o que está lá no versículo 22. A despeito dele viver uma vida normal como todo mundo, o texto diz que ele andou com Deus. O pensamento dele, em cada passo, em cada palavra, em cada sentimento, em cada relacionamento, estava focado na pessoa do seu Deus. Como eu disse, o mundo da época dele não era diferente do nosso. A maldade estava de tal forma enchendo a terra que o bisneto dele, Noé, iria receber uma notícia de Deus que ele tinha que construir uma arca para poder salvar a humanidade, porque Deus iria derramar a sua ira. Portanto, muitos dos contemporâneos de Enoque morreram durante o dilúvio que Deus trouxe para o mundo por intermédio de Noé. E
E a gente está vivendo em época semelhante. Né? O Senhor Jesus Cristo diz que os dias que antecedem a sua vinda seriam os dias como os de Noé, em que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, em que as pessoas faziam o que bem entendiam, em que as pessoas não tinham esse andar diário com Deus. Pois bem, é num tempo como esse que Enoque brilhou. E pode ser num tempo como o nosso, que a nossa vida pode ser diferente também. O texto de Hebreus nos diz que foi pela fé que ele foi trasladado para não ver a morte. Então a gente traz para nós algumas aplicações em relação a esse texto, a essa história desse cabra macho especial e diferente na sua geração. E a primeira aplicação é precisamente essa, é que como Enoque, nós também podemos, diferentemente da nossa geração, andar com o nosso Deus. Aliás, o profeta Miqueias disse isso lá no capítulo 6, versículo 8, quando ele disse assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom. É que o que o Senhor pede de ti é isso, senão que pratiques a justiça, que ames a benignidade e que andes humildemente com o teu Deus. Que nós sejamos homens na nossa geração, assim como Enoque foi na sua, que amemos a Deus e que andemos com Ele no nosso caminhar diário. E também a gente precisa estar pronto como Enoque teve, no meio da geração dele, não para ficar calado frente aos desmandos que a gente falou sobre ele no início desse vídeo, mas para que a gente simplesmente colocar para fora a nossa indignação e a nossa luta contra o erro. Porque foi isso que Judas fez, o que escreveu, o irmão de Jesus, escrevendo a sua cartinha, né, para Judas, falando de homens ímpios. E a partir desses homens ímpios que estavam sendo combatidos por ele se lembra de um texto nada mais, nada menos do que Enoque, o sétimo depois de Adão, nos versículos 14 e 15. O texto diz assim: e desses homens malvados, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor nas suas santas miríades, para fazer juízo contra todos os ímpios e condenar as suas obras ímpias que impiamente cometeram, e por todas as suas palavras insolentes que ímpios pecadores disseram contra ele. Portanto, a gente vê aí duas coisas. Primeiro, há o confronto da impiedade. E o segundo, a expectativa extraordinária do Senhor vir nas suas santas miríades. Pois bem, ninguém como o Senhor Jesus Cristo andou com Deus, portanto, Enoque apenas apontava para ele nesse sentido, mas essa palavra, ela precisa ser trazida precisamente ao nosso coração. Por quê? Porque outros homens como Enoque viveram, queridos, em momentos como os que a gente está vivendo hoje em dia. E é como se ele estivesse sendo colocado ali, pelo escritor aos Hebreus, naquela arquibancada, naquela grande nuvem de testemunhas, para que quando a gente desanime, para que quando a gente ache que não tem mais jeito, a gente possa olhar e nos lembrar de que num tempo como o nosso, um homem foi capaz de andar com Deus e ter sido isso tão especial aos olhos de Deus, que Deus o tirou desse mundo. Enoque, então, está na galeria da fé, dizendo para nós que vale a pena seguir adiante, que vale a pena ir mais longe, andar com Deus, assim como Jesus andou. Para que a gente ande também na mesma expectativa que ele teve, de ver o Senhor na sua santa miríade. E quem sabe não estejamos nós também no tempo em que o Senhor Jesus vai voltar. E assim como Enoque, não veremos a morte, porque seremos transformados pelo Senhor nos ares, para estarmos para sempre na sua presença. Que eu e você, assim como Enoque, possamos viver na expectativa do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa série está só começando e eu quero saber de você se a história de Enoque tem a ver com o que você está passando. Se tiver ou não, comenta aqui para a gente poder dialogar sobre esses homens e sobre esses cabra-machos que vão inspirar a gente para a gente viver aqui nesse mundo. Mais uma vez eu te peço, me segue aí e tamo junto.